Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique e hoje vamos para a nossa aula de língua portuguesa, certo? Bom, nas aulas anteriores, então, nós começamos a trabalhar sobre um novo gênero textual. O que é o gênero textual? Um tipo de texto, certo? Chamado reportagem. Então, a gente viu algumas características da reportagem, que é, por exemplo, quer noticiar, quer falar sobre alguma coisa, que usa uma linguagem de forma direta e com a norma culta da língua portuguesa. Ou seja, a gente não usa gíria, não usa abreviações, palavras que a gente usa no dia a dia, a gente usa palavras mais corretas, e organiza as informações de uma forma bem direta. A gente não fica floreando e contando historinha, inventando. Não, a gente relata o que aconteceu, o que a gente descobriu, o que a gente pesquisou. Vimos também que para a gente construir a reportagem, o texto da reportagem, a gente precisa pesquisar, a gente precisa buscar as informações. Por quê? Porque a reportagem é sobre o que a gente descobriu sobre alguma coisa. Então, um dos processos para se construir a reportagem é qual? É pela entrevista, e a gente vai ver mais características da entrevista nas próximas aulas. Então, hoje, vocês vão pegar o livro de português, na página 83, onde a gente começou a fazer uma atividade de fixação sobre o infográfico. Então, muitas reportagens traz consigo, dentro de si, um infográfico ou um gráfico só, mas as reportagens utilizam mais infográficos. Por quê? Qual é a diferença do infográfico com o gráfico? O infográfico, ele tem imagens, ele é mais dinâmico, então ele agrega as informações em forma de um gráfico, de forma organizada, mas com imagens ilustrativas, né? Que chamem mais a atenção e que leve uma melhor compreensão ao leitor. Então, o infográfico é isso, ele traz informações dentro de um gráfico de uma forma bem mais elaborada e ilustrativa. Já o gráfico simples, ele traz as informações mais secas, né? Mais simples ali numa tabela ou num tipo de gráfico, certo? Então vamos, abra o livro na página 83. Então veja só, na página 83 traz a primeira perguntinha, começa a introduzir a questão sobre o infográfico. Infográfico é um tipo de gráfico que reúne imagens e textos. Ó, compare o infográfico que está na capa do jornal com o infográfico que faz parte da reportagem e responda no caderno. Aliás, a gente respondeu no livro, né? Que eu mandei vocês responder no livro, eu acho. Bom, então esse aqui é o que está na capa do jornal, tá? O infográfico A. Olha, ele tem um desenho, né? De uma cesta com frutas e na metade dele com um lixo, que é a porcentagem, olha. E aí traz as informações que 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. Que triste, né? E 1,3 bilhão de... Tá ruim para mim ler? 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos. Olha só. Vamos para a página 84. A página 84 tem o infográfico dentro da reportagem do jornal lá. Que ele era da capa. Esse é dentro da reportagem, ó, é o infográfico B. Então, veja que ele é bem maior, traz bem mais informações, certo? Nem vamos ler todos para o vídeo não ficar muito grande e cansativo. Depois, espero que vocês tenham lido vocês com a família de vocês. Vamos responder, então. Questão A. Qual é a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Bom, o infográfico B, a gente analisou que ele tem bem mais informações, né? Ele é bem mais detalhado. O infográfico A, olha, é bem simples, tem pouquíssimas coisas. Então, esse é o da capa, né? Como a capa do jornal tem que economizar espaço, né? Porque tem muitas coisas, muitas informações que a gente viu, né, na aula passada. Então, ele é reduzido. Aí, dentro lá da reportagem, tem um espaço maior, né? Então, esse infográfico, ele foi bem mais detalhado. Então, o infográfico B traz mais informações e é mais detalhado.
Veja que o cesto de alimentos do infográfico B está dividido com um traço. Ó. De um lado, em laranja, está representada a quantidade de alimentos que é consumida, que se come. O que representa o outro lado do cesto? É a comida que vai pro lixo, que é jogada fora. Olha a quantidade, gente, quase a metade, né, do que é consumido. Meu Deus. Olha o tanto de desperdício. C. Por que provavelmente foi escolhida a cor cinza para destacar esse lado do cesto? Para diferenciar, né, os alimentos que é consumido, que é aproveitado, e os alimentos que se é desperdiçado, né, porque a cor cinza remete ao lixo, remete, né, algo mais triste. Então, é isso. 2. Releia o infográfico B da atividade 1, que é esse daqui. Assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas. Então, qual foi a intenção das informações que trouxe esse infográfico? Será que foi de convencer as pessoas a comer beterraba? Não está falando sobre isso aqui, não. Não é essa a intenção. Então, não marca. Convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos? Esse é o tema, né? O tema é sobre os desperdícios de alimentos, os alimentos que são jogados fora. Então, é isso. Convencer as pessoas de diminuir esse desperdício. Ilustrar o gráfico, tornando-o visualmente mais atraente? Não é bem isso a intenção dele, não. Instruir as pessoas a aproveitar melhor os alimentos? Isso. Então, lembra que a reportagem, ele é direta, né? Ele quer trazer informações diretas. Então, não tem nada de ilustrar gráfico, de tornar ele mais bonitinho, não. É para instruir as pessoas, para chamar a atenção delas, para despertar o interesse delas, trazer alguma informação. Então, essa é a função do infográfico. E aí, na página 85, vamos corrigir essa atividade sobre linguagem e construção de texto que eu pedi para fazer até aqui. Vamos lá? Atividade oral e escrita. A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. Tá vendo? Que não é nada inventado da cabeça. Foi pesquisado, né? E aí, por isso que foi possível montar a reportagem. Então, essa é uma característica da reportagem. Tem que ser algo certo, sério, que existe mesmo, que é de verdade. Qual foi a provável intenção do jornal publicar essa reportagem sobre o desperdício de alimentos? Qual será que é a intenção deles? De informar e convencer as pessoas a não desperdiçar alimentos, né? Porque as pessoas têm desperdiçado, têm jogado muitos alimentos fora e tem muita gente no mundo passando fome. Então, convencer as pessoas, informar para elas que a gente precisa economizar, que a gente precisa aproveitar os alimentos melhor. Por que são citadas 2 universidades estrangeiras na reportagem? Vamos lá lembrar da reportagem? Olha, é citada a Universidade de Minnesota e a Universidade de McGill. Por que será que trouxe essas 2 universidades, hein? Vamos ler um trechinho? A Terra produz alimentos suficientes para todos os habitantes. Apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota em parceria com a Universidade de McGill. Então citou essas 2 universidades. Por quê? Porque as 2 realizou um estudo, então científico, pesquisaram de que os alimentos que a Terra produz dá para alimentar todo mundo. Então ninguém deveria estar passando fome. Então trouxe essas 2 universidades porque elas pesquisaram, né? Elas trouxeram essas informações, então traz credibilidade. O que é credibilidade? Traz uma importância, né? Para as pessoas confiarem nessa reportagem, que ela é séria. 3. Em sua opinião, por que são apresentadas tantos números na reportagem? Por que será que tem tantos números? Olha, tem 7 bilhões, tem 10 bilhões, tem 795 milhões. Por que você acha que traz tantos números? Para as pessoas perceberem as quantidades, tá? Para elas caírem em si de que é sério, que é um tema muito sério o desperdício de alimentos, de quantas pessoas passam fome, de quantas pessoas tem no mundo, de quantas pessoas, de quantas
toneladas, de quantos alimentos são desperdiçados, quantos... Então, quando se coloca quantidade, quando se coloca números, a gente consegue perceber melhor, dar uma importância maior, tá? Então, por isso que é importante. 4. Assinale a alternativa, então só uma, né? A alternativa, tá no singular, que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. Então, qual será? É uma linguagem informal, como em uma conversa? Lá na reportagem parecia que eram duas pessoas conversando, de qualquer jeito? Não, reportagem não pode ter linguagem informal. Linguagem poética, com ritmo, jogo de palavras, rimas, também não é uma poesia. É uma linguagem clara, com dados objetivos? Isso, reportagem tem que ser com esse tipo de linguagem, tá? De forma direta, com a norma culta da língua portuguesa, escrito as palavras corretamente. Isso mesmo. 5. O infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? Porque essa é uma resposta pessoal. Então, e aí? Você acha que esse infográfico ajuda a entender melhor o tema retratado lá na reportagem? Olha, na minha opinião, ajuda em muito, né? Porque ele ilustra, né? Ele resume tudo que foi falado lá de uma forma organizada. Então, ele ajuda, sim, a compreender melhor. Tá certo? Essa foi nossa aula de hoje.